Seja bem-vindo à nossa videoaula de funções trigonométricas. Eu sou o professor Fontinelli e vou ajudar você a compreender melhor esse conteúdo da matemática. E o que vamos estudar nessa videoaula? Exatamente a construção de gráficos. Como é que se origina os gráficos da nossa função trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. Então você vai ter aí uma função seno. A função seno, para você analisá-la, a primeira coisa, nós vamos relembrar as relações trigonométricas do meu triângulo retângulo. Então, no meu triângulo nós temos um ângulo de 90 graus, nós temos três lados, o maior lado é a minha hipotenusa, o lado oposto ao meu ângulo é o meu cateto oposto, e o meu lado colado no meu ângulo é o meu cateto adjacente. Então, as relações trigonométricas que nós temos vai ser seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Seno de alfa é o meu cateto separado, relaciona-se com o meu cateto separado. Quem é o meu cateto separado aqui? É o oposto ou adjacente? É o oposto, então ele é separado do meu ângulo alfa. Então lembra sempre disso, se ele é separado, eu analiso seno. Então cateto oposto, que é o cateto separado, sobre a minha hipotenusa. E aí nós vamos fazer agora quem? Cosseno. O cosseno, ele relaciona-se com um cateto que está colado, olha só. Colado é o meu cosseno. Quem é o cateto que está colado? É o meu cateto que, pessoal? Cateto adjacente. Então, cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Olha só. Cateto adjacente é o cateto colado. Então, relaciona com cosseno. E por último, temos a tangente, que relaciona-se com os dois catetos. A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é a coca, né, de Coca-Cola. Você nunca mais esquece isso. Toda vez que você for beber uma Coca-Cola, você vai lembrar da tangente do meu ângulo. Quando a gente vai analisar o meu triângulo dentro das minhas funções trigonométricas, eu tenho que ter bem claramente o que vem a ser um ciclo trigonométrico, porque tudo vai a partir dele. Então, olha aqui meu ciclo trigonométrico. O que eu tenho? O meu ciclo trigonométrico vai ser basicamente o quê? O plano cartesiano com uma circunferência centralizada no cruzamento dos eixos. E aí você vai ter essa circunferência dividida em 360 partes, que são os graus. Então você tem aqui, olha, 0 graus equivale a 0 radianos. Fontinelli, o que é radianos? Uma outra forma de medir o seu ângulo. Você pode medi-lo em graus e em radianos. Mas em trigonometria, normalmente você vai trabalhar com esses valores em radianos. Daí a importância de começarmos a destacar essa relação, beleza? Então, olha, 0 graus equivale a 0 radianos. E aqui, ó, 180 graus equivale a π radianos. Vou colocar aqui para você relembrar. É importantíssimo que você saiba essa relação e nunca mais esqueça. Toda transformação é a partir dessa relação básica. 180 graus equivale a π radianos, beleza? Então, olha, se 180 graus equivale a π radianos, a metade de 180 vai ser quanto? 90 graus, então vai ser a metade do π. O π vale 180, então vai ficar π sobre 2, já que eu quero falar em 90 graus. Se eu quero fazer uma volta completa, olha lá, uma meia volta é 180, uma volta completa vai ser o quê? 360 graus. Ou seja, o π duas vezes, porque o π vale 180. Então você vai ter aqui 2π radianos. E por último você tem aqui, olha, 270 graus, que vale 3π sobre 2 radianos. Você tem então os quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. E um outro ponto muito importante é você saber que esse raio da minha circunferência aqui, ele vale 1, tá certo? Então, meu raio vale 1. Observa, se meu raio vale 1, quando eu tiver um ponto aqui no eixo Y, na parte superior, eu vou ter o valor de 1, porque ele está acima de 0. Agora, quando eu tiver aqui em 270 graus, e eu quero o valor numérico no meu y, quanto é que ele vai valer se ele está abaixo do zero? O meu raio é 1, tá certo? Então a distância para o centro aqui é a mesma. Então quanto é que vai valer isso? Menos 1, beleza? Porque o raio é 1, só que vai ser o quê? Negativo a sua marcação em y, porque está abaixo do zero. O que nós vamos fazer agora? Vamos trazer o triângulo para dentro desse ciclo, beleza? Então olha só. Quando eu trouxer esse triângulo para esse ciclo, eu vou ter o seguinte, observa, lembra, a minha hipotenusa está bem aqui, perfeito?
O meu cateto oposto é aquele cateto que está separado do meu ângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse ângulo alfa aqui, ó. Ângulo alfa, e vamos dizer que ele está aproximadamente aí em 30 graus. Então, quando eu fizer esse ângulo com 30 graus, eu vou observar o meu cateto oposto. O meu cateto oposto vai ser o quê? Essa altura aqui. Essa altura, ela vai ser projetada no meu eixo Y, tá certo, pessoal? Olha aqui, ó. Ela vai ser projetada no meu eixo Y. Então, essa projeção, que a gente vai colocar com uma setinha vermelha, vai deslocar para marcar a altura do meu triângulo. Quando eu faço isso, que eu marco a altura do meu triângulo, olha o que acontece. Eu vou marcar um valor aqui. Esse valor é a altura do meu Y. Lembra que aqui a gente falou que ele valia 1, porque o meu raio vale 1? Quando dá 30 graus, ele dá exatamente no meio. Então, quanto é a metade de 1? Já que eu tenho esse tamanho aqui todo, olha. Aqui vale 1. Quanto é a metade de 1? Que é onde a minha setinha vai bater? Meio, que eu posso escrever como? 0,5 também. Nós estamos falando do ângulo de 30 graus. Nós falamos agorinha que o 180 vale π radianos. Então, observa só. E se eu tiver π sobre 6, como é que eu faço para transformar isso para graus? 180 não é o valor do meu π que nós colocamos agorinha ali? Então, olha, 180 dividido por 6 dá quanto, pessoal? 30 graus. Beleza? Que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Ok? Então, ótimo. Fizemos a projeção dele para o ângulo de 30 graus. Vamos fazer agora a projeção dele para o ângulo de 45 graus. Quando eu fizer 45 graus, olha só, vou fazer de novo aqui, ó. 45 graus é π sobre 4. Por que π sobre 4, Fontenelle? Porque o π vale quanto, pessoal? Não é 180? Então, 180 dividido por 4 dá quanto? 45 o quê? Graus. Beleza. Então, olha, 45 graus vale π radiano. Só que o que me importa para fazer a leitura da função seno é observar o valor dele aonde? No eixo Y. Então, observa. Eu tenho aqui uma determinada altura. Lembra que seno é o cateto oposto sobre hipotenusa? Lembra que o cateto oposto é quem faz a minha leitura do meu seno? Então, eu vou fazer aqui, olha. Aqui está o meu valor da minha altura e eu vou fazer a projeção desse cara lá no Y. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é a minha setinha vermelha e eu vou fazer a projeção dele lá no meu Y, olha aí. Quando ele marca lá, eu vou ter um valor para esse cara. E quando a gente mede isso aí, dá exatamente quanto? Raiz de 2 sobre 2. É daí que vem aqueles valores dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60, que são os principais, né? São conhecidos, são tão usados. Essa raiz de 2 sobre 2 vai valer quanto? 0,7. Fechou? Deu para entender, pessoal, que aqui, olha, você vai ter valores. No meu eixo Y, é o Y que vai determinar o valor do meu seno. Então vamos para o próximo ângulo. O próximo ângulo vai ser quanto? 60 graus. De novo, olha lá, 60. Mas quanto é que vale o meu π? Não é 180? 180 sobre 3 vai dar quanto? 60 graus. Só para a gente ir acostumando com essa leitura em radianos, ok, pessoal? Então, olha só, 60 graus. Está aqui a minha hipotenusa. Está aqui a minha altura. Então, esse cara é o meu triângulo. Certo? Então, quando eu faço isso, está aqui a minha hipotenusa, está aqui a minha altura. Então, olha só o meu triângulo. Quando eu faço isso, eu quero verificar, nesse caso que a gente está estudando função seno, o cateto o quê, pessoal? O cateto oposto. E esse meu cateto oposto é a altura que me importa. Ele vai fazer a leitura onde? Lá no eixo Y. Tá aqui, olha. Ele vai fazer a leitura aí. E aí o valor, quando a gente mede, faz a projeção, olha só a projeção, faz a projeção desse cara, ele vai dar uma determinada altura. E que altura é essa? Raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,87. Então, olha só, nós temos com isso 3 valores já. Nós temos os valores dos arcos notáveis, que são quem, pessoal? 30 graus, que vale quanto? 1 sobre 2. 45 graus, que vale quanto? Raiz de 2 sobre 2, que eu estou tirando daqui, olha. Tenho 60 graus, que vale raiz de 3 sobre 2. Mas quando eu continuo andando aqui, olha, com o meu ângulo, aumentando o meu ângulo de 30, 45, 60, qual é o próximo valor importante que eu vou ter aí?
90 graus. E esse 90 graus vai marcar exatamente em que ponto? 1. Coincidindo com o tamanho do raio da minha circunferência. Tá certo? Aí observa que esse cara é justamente quem? 90 graus. Ora, mas se ele tem o mesmo valor do meu raio, quanto é que vai valer o tamanho dele? O tamanho dele vai ser o quê? 1. Tá certo? Porque vai aumentando, olha, 0,5, 0,7, 0,87 vai chegar em quanto? 1. Então o meu 90 graus vai valer quanto, pessoal? 1. Essa ideia aqui? Então eu vou aumentando os valores dos meus ângulos até chegar a 90. Esses três ângulos, 30, 45, 60, são os ângulos notáveis, e eles vão aumentando o seu valor de leitura no eixo Y, porque é dele que eu preciso para fazer a leitura do meu seno. Bem, mas a gente não viu um ponto especificamente, que é o ponto, aqui olha, esse ponto zero. Esse meu ponto zero, assim como qualquer ponto que eu vá encontrar no meu ciclo trigonométrico para seno, vou fazer a leitura dele aonde, pessoal? Vou fazer a leitura dele no eixo Y. Então, quando eu fizer a leitura dele no eixo Y, qual o valor que ele vai encontrar ali? Zero, não é isso? Então, o que a gente fala com isso, pessoal? Que a função seno, que o valor de seno para 0 graus é quanto? Zero. Então, já posso colocar aqui, ó. 0 e o 90 nós já achamos que é 1. Beleza? Podemos continuar? Então, vamos lá. O que nós vamos observar agora? Olha o comportamento do que está acontecendo com os meus ângulos. Nós temos 30 graus marcando nesse ponto, nós temos 60 graus marcando nesse ponto. Então, observa, eu tenho 30, aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 30. Mas o ângulo de 45 pega esse ângulo de 30 aqui e divide em 2. Então, eu vou ter 15 e 15. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque o que acontece no meu primeiro quadrante vai se repetir em todos os quadrantes. Então, a partir desse ciclo trigonométrico, eu encontro vários valores de seno para vários ângulos. Vamos entender melhor como isso está acontecendo. Se eu pego o meu segundo quadrante e faço essa divisão igual eu fiz anteriormente, então eu vou fazer aqui, olha, aproximadamente 30 graus, 30 graus. Então, se eu tenho 30 graus aqui, tenho 30 graus aqui e tenho 30 graus aqui, o que vai acontecer com os meus valores dos meus ângulos nessa posição do meu ciclo trigonométrico? Olha lá, eu tenho 90, mais 30 vai dar quanto? 120. Aqui eu tenho 180, menos 30 vai dar quanto? 150 graus. Beleza? Eu achei dois ângulos. E agora aqui, olha, quem que eu vou achar no meio deles? No meio deles eu vou ter o valor de quanto? 135. Agora observa o detalhe. Esse cara aqui, de 120 graus, vai ter uma determinada altura. Essa altura vai ter uma leitura no meu eixo Y. Agora você consegue observar que essa altura para 120 é a mesma altura para 60? Então a projeção dele aqui no eixo Y vai ser a mesma. Quanto é para 60? Raiz de 3 sobre 2. Então vale também para qual ângulo? 120 graus. Olha a altura do 135. A altura dele está aqui. Quando eu fizer a leitura dele lá no eixo Y, onde é que ele vai dar? Exatamente no valor de 45 graus. E para fechar, 150. Olha a leitura dele onde é? Exatamente aonde? No ângulo 30 graus. Então o seno desses caras são os mesmos. Por quê? Porque as alturas refletem uma projeção de mesmo valor. Então o segundo quadrante sempre tem um respectivo para o primeiro quadrante. A gente observou isso a partir da divisão de quem? Dos meus quadrantes. Em 3 partes inicialmente. Cada um varia quanto? 30, 30, 30, 30, 30 e 30. E aí eu consigo marcar quais valores aqui, pessoal? De 90 mais 30, 120. 180 menos 30, 150. E aqui eu tenho um ângulo no meio dos dois dos 30, que vai ficar 15 para cada lado, e vai ficar quanto? 135 graus. Ficou claro isso aí?
Vou colocar isso aqui bonitinho para você não esquecer. Tá aí, olha. Certo? Então, os três ângulos aqui que nós acabamos de falar e seus respectivos valores. Agora vamos pegar o terceiro quadrante. Antes de pegar o terceiro quadrante, falta analisar os 180 graus. O 180, ele vai marcar um ponto aqui. E ele vai fazer a leitura dele aonde? Lá em que ponto? Ponto 0. Então, 180, olha aqui, já até coloquei na tabelinha para você. Vai valer 0, ok? Vale 0 seno 180. Por quê? Porque lá no eixo Y é 0 o valor dele. Certo? Então vamos lá. O que eu faço agora no terceiro quadrante? Então o que eu faço aqui, pessoal? A mesma coisa, olha só. Vou dividir esse cara em três ângulos iguais. Uma variação aqui de 30, uma variação aqui de 30 e uma variação aqui de 30. Quando eu fizer 180 mais 30, vai dar quanto? 210. Quando eu fizer 210 mais 30, vai dar quanto? 240. Quanto? 270. Só que aqui no meio tem um ângulo que é de quanto? 225 graus. Beleza? Agora, se você observar a altura desse cara aqui, olha, do 210 graus, observa que ele vai ter a mesma altura do que o 150. O 150 faz uma leitura de altura de meio. Então, esse cara aqui vai fazer uma leitura de altura de quanto? De meio também, não é isso? Então, vamos colocar aqui, olha, meio para ele. O ângulo de 225 vai fazer a leitura de uma altura dele aqui, que vai ser a mesma leitura da altura do 135. Então, quando eu fizer essa leitura no eixo Y, ou seja, a projeção dele, eu vou achar qual valor? O mesmo do que 45 graus. Olha, porque o 45 graus é o mesmo de quem? De 135, que tem a mesma altura que quem? O valor de quem? 225, que é raiz de 2 sobre 2. Mas olha só, não está abaixo do zero? Se está abaixo do zero, como é que tem que ficar esse sinal? Negativo, tanto para o meio aqui, quanto para o raiz de 2 sobre 2. Fechou? Agora, o último ângulo desse quadrante, 240 graus. Vou pegar aqui e verificar a altura dele. Quanto é a altura desse cara? Olha aqui a projeção. Olha a altura desse cara. Não é a mesma altura? Se é a mesma altura, aqui eu vou ter o quê? Raiz de 3 sobre 2, negativo. Um detalhe é você falar assim, Fuginelli, como é que você sabe que essas alturas são iguais realmente? Simples. Se aqui varia 30 graus e aqui varia 30 graus, obrigatoriamente essa altura de 150 e a altura de 210 tem que ser obrigatoriamente iguais. A mesma coisa serve para os outros. Se o 135 tem o mesmo ângulo aqui, ó, 225 em termos de variação, que no caso é 45 graus, então obrigatoriamente ele vai ter a mesma altura aqui no meu ciclo trigonométrico para fazer a projeção lá em Y. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Então tá aqui, olha, bonitinho agora os ângulos que a gente vai trabalhar, tá certo? Com os seus respectivos valores negativos, porque está abaixo do meu zero. Agora, quem está faltando para a gente? O 270 graus. 270 graus vai ser exatamente o tamanho do meu raio. Só que esse meu raio eu sei que ele vale 1. Só que está abaixo de zero, não tá? Então ele vale quanto, pessoal? Menos 1. Já está aqui para você, olha. Menos 1 no 270. Fechou? Vamos para o quarto quadrante. Qual é o procedimento que eu vou fazer? Mesma coisa. Então, olha, vou fazer primeiramente, dividir esse cara em 3 partes. Essas 3 partes vai equivaler a valores de ângulos. Então, aqui, 270 mais 30, 300. Mais 30, 330. Mais 30, 360. Mas aqui no meio eu sei que eu tenho um valor intermediário que é o 315. 15 graus para um lado, 15 graus para o outro. Beleza? Quando eu tenho isso aqui, eu observo, olha a altura desse cara. Não é a mesma altura desse cara aqui, olha. 330 tem a mesma altura de 210. Então a leitura dele é feita em Y, é a mesma para os dois. Quando eu faço a leitura desse cara aqui, olha onde ele vai dar de novo. Raiz de 2 sobre 2. O mesmo de quanto? 225. Só que, obviamente, todos negativos. Porque está abaixo do meu zero. Agora, de novo, a altura aqui vai valer quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque tem a mesma altura de 240. Então, eu tenho que o 300 graus
tem o mesmo valor de quem? 240. 315 tem o mesmo valor de seno de quem? 225. 330 tem o mesmo valor de seno de quem? 210 graus. Com isso, só falta um valor para a gente fechar a nossa tabela, que é 360 graus. Esse ponto vai ser lido no eixo Y. E vai valer quanto, pessoal? 0. Não é isso? Até porque ele coincide com 0 graus. Beleza? O ponto coincide. Onde ele iniciou a minha circunferência, ele vai terminar a minha circunferência. Então, olha o que nós temos agora. A tabela dos valores dos senos, que nós já fizemos. Temos o ciclo trigonométrico, temos o nosso gráfico de função seno, que é onde a gente quer chegar. Observa, primeiro, eu tenho alfa rad, que é o valor do meu alfa. E o valor da minha função seno de alfa, que é o valor do meu y. Tá aqui, certo? Então eu vou achar os valores de alfa, que são esses valores aqui, e vou determinar no meu eixo x. O primeiro valor que eu vou utilizar para construir o meu gráfico é o 2π. Vou colocar bem aqui, ó. 2π. Beleza? A metade de 2π, vou pegar bem aqui o meio mais ou menos, vai ser esse cara aqui. Então, já usei o π. Agora eu vou pegar a metade, aqui tem o 0, né? A origem. E vou pegar a metade deles. Vai ficar o quê? π sobre 2. Já usei o π sobre 2. E a metade entre π e 2π, vou usar o quê? 3π sobre 2. Com isso, eu usei 0 graus, 0 radianos, π sobre 2, usei o π radianos, usei o... Aqui está errado, tá? 270 graus é igual a 3π sobre 2. Rad. Então, eu vou pegar peguei esses caras aqui, olha, em radianos e coloquei no meu eixo x. Beleza? Então, 3π sobre 2 também já foi. Agora eu vou pegar o que, pessoal? Eu vou pegar, na minha função seno, o maior valor e o menor valor. Quanto é o maior valor? 1. E quanto é o menor valor? Menos 1. Então eu vou marcar aqui, olha. 1 e menos 1. Mais ou menos a mesma distância aí, certo? E aí, quando eu pegar esses valores, a partir disso, eu vou começar a marcar os meus pontos. Olha os meus pontos, quem vão ser? É a origem. π sobre 2 vai ser 1. π sobre 2 vai ser 1. Então, 1 vai ser π sobre 2. π vai ser 0, então é um ponto sobre o eixo. 3π sobre 2 vai ser menos 1. Menos 1 vai ser 3π sobre 2. Outro ponto. E por último, 2π vai ser 0. 2π vai ser 0. O que eu vou fazer agora? Vou juntar esses pontos. Então, a gente vai desenhar, fazer o desenho desse cara. Vamos lá, então. Olha lá. Ele sai de 0, passe 1, desce, passa por 0, chega o menos 1 e volta para o 0. Fechou? Então, observa só. Olha o detalhe que nós tínhamos visto lá atrás. Que esse meu arco, ele vale 90 graus, certo? E eu dividia ele, lembra disso? Eu dividia ele em 3 partes iguais, que era o quê? 30, 60 e chegava em 90. E cada intervalo desse eu tinha 30 graus. Observa que esse ângulo não é o mesmo desse ângulo aqui, olha, e desse ângulo aqui, não é tudo 30? Então, todas as mesmas dimensões. Então, eu vou fazer exatamente isso aqui no meu gráfico. Olha aqui, eu vou dividir em 3 partes iguais. Com 2 valores, eu divido em 3 partes iguais. Então, quem são essas 3 partes? É exatamente π sobre 6 e π sobre 3. Mas falta um valor, que é quem? O valor do meio aqui. Não fica 15 graus para cá e 15 graus para cá, que é o ângulo de 45. Então, aqui no meio tem que ficar quem? O π sobre 4. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a leitura desses caras no eixo Y. Então, está aqui o primeiro, está aqui o segundo, está aqui o terceiro. Olha lá. Esses caras aqui são exatamente quem? Os valores da leitura de 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos, então, observar ele mais bonitinho aqui, tá? Olha aí. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos traçar o gráfico aqui, olha. Então, esses caras... A minha função chega, passa por 0, desce, passa por menos 1 e chega em 2π. Olha só, uma obra de arte, olha a mágica. Nossa, quase perfeito, hein? Então, olha só,
nós temos a mesma construção que nós fizemos manualmente, aqui agora bonitinho. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, estou apresentando para vocês como ficaria a função seno com todos os valores que nós teríamos. Para uma prova, um Enem, em geral, você não precisa fazer ela completa. É porque a gente está mostrando a construção para você, tá certo? Então você observa que esses valores aqui, por exemplo, eram aqueles valores que ficavam exatamente nessa posição no meu ciclo trigonométrico. E esses valores aqui embaixo eram aqueles valores que ficavam mais embaixo, que eram leituras de cada um dos meus ângulos, não é isso? Então, e essa função também é conhecida como função senoide, beleza? E com isso finalizamos a ideia da construção do gráfico da função seno. Espero que você tenha compreendido todo o entendimento dessa construção. Beleza? Sucesso para você. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.